A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Mateus, capítulo 5. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e ações. Senhor, apresentamos a nossa casa diante de Ti, a nossa vida, pedindo perdão, misericórdia, Pai. Senhor, renova nossas forças, Senhor. Senhor, que a nossa mente seja cativa a Tua, Espírito Santo de Deus. Coloca luz nas nossas trevas, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor hoje para nós é a respeito das bem-aventuranças, que diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando se fala pobre de espírito, a pessoa pensa, nossa, como assim, né? É quando você tem uma consciência moral de que você não é digno de estar diante de Deus, que você não é digno por si próprio, mas que você é carente das misericórdias dele. É quando você tem conhecimento da sua pobreza moral diante de Deus, que nós não somos dignos, nós não somos capazes sozinhos, mas pela misericórdia de Deus nós somos chamados filhos, nós fomos justificados pelo Espírito Santo de Deus, pelo ato de Jesus naquela cruz. Então nós somos justificados porque Jesus nos fez esse ato de amor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É quando nós nos quebrantamos diante do Senhor e reconhecemos o quanto nós somos carentes das misericórdias de Deus. Nós choramos por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós choramos reconhecendo que nós sozinhos não conseguimos agir corretamente. Verso 5 diz, bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herdade. Então, quando nós não fazemos autojustiça, quando nós confiamos em Deus e não em nós mesmos, quando nós até ficamos irados, mas nós não pecamos, nós estamos deixando Deus agir na nossa vida. Então, nós vamos herdar, porque quando nós não fazemos autojustiça, nós deixamos Deus nos conduzir. Verso 6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede. Então, aqueles que têm desejo de conhecer de Deus, têm fome de Deus, né? Tem sede de justiça, que a justiça, isto é, de Cristo. Jesus é a nossa justiça, né? Ele é a obra da Trindade. Ele é a obra que findou, que deixou o Espírito Santo de Deus para habitar em mim e em você. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que é a justiça de Deus, porque eles serão saciados, porque todos que vão até Deus, que vão até Jesus, é saciado. Ele não dispensa ninguém com as mãos vazias, em nome de Jesus. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, aquele que demonstra misericórdia, ele também recebe misericórdia. Porque é de uma via de mão dupla, né? Ida e volta. Então, nós queremos a misericórdia de Deus. Nós temos que exercer a misericórdia. Como diz na oração que Jesus nos ensinou, né? Pai Nosso, lá que diz, né? Assim, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Então, como nós temos perdoado? Muitas das vezes nós somos ali resistente a perdoar, mas nós temos que trazer a memória que nós não éramos merecedores, que nós não éramos dignos e que Jesus, ele nos resgatou, ele usou de misericórdia para comigo e com você, para que nós fôssemos ali chamados filhos de Deus. Então nós temos que exercer a misericórdia. Então nós temos que perdoar para ser perdoado. Se nós queremos ser ali, ter misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós temos que também exercer essa misericórdia para com o próximo. Verso 8 diz, bem-aventurados limpos de coração. Então, aqueles que recebeu agora a natureza de Jesus, né? Regenerou a nossa natureza pecaminosa, porque eles verão a Deus. Então, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, isto é, só quando nós temos uma renovação na mente, no coração, nós temos a nossa mente renovada, nós vamos conseguir ver a Deus. Mas se nós continuarmos com aquela mente de pecaminosa,
de autojustiça, de pecado, né? Ali de injustiça, nós não temos como ver Deus, porque nós temos que nos santificar todos os dias, ter uma mudança de mente e na vida, de ação. Ó, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando nós temos Deus, nós temos que buscar ser pacíficos, nós temos que buscar a paz em Deus. Nós temos que, muitas das vezes, engolir o orgulho. Muitas das vezes, acalmar aquela fúria dentro de nós. Por quê? Nós temos uma natureza de que nós queremos resolver tudo da nossa forma, né? Alguns não é estourado, mas é pacífico demais. Então, cada um tem que ali olhar o que tem. O que Deus fala que nós temos que ser pacificadores, mas assim, com a paz de Deus, com a verdade, com a justiça. Então nós seremos chamados filhos de Deus. Enquanto ninguém vê solução, nós vamos trazer a paz, falar que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, que em Deus tem solução, que ele é o Deus de milagre, o Deus que criou todas as coisas, ele pode também trazer a solução para cada problema que surgir, para cada dificuldade que vir, né, na nossa vida. Bem-aventurados os que padecem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando alguém ele é perseguido, né, por causa de Deus, porque você serve a Deus, porque você tem o brilho do Espírito Santo de Deus, não fique aí, né, entristecido, porque é bem-aventurado. Deus, ele vai nos ajudar a vencer. Nós estamos no caminho certo, porque a justiça de Deus, ela incomoda muito, né? Porque a paz, a luz que você carrega de Deus, isso vai incomodar as trevas. Ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, Jesus está dizendo, olha, se você está aí, né, sendo perseguido por causa da cruz, por causa de Jesus, você é bem-aventurado, porque você está indo contra a treva. Agora, se você não tem, de maneira alguma, incomodado as trevas e o pecado, se preocupe, porque a luz, ela sempre vai incomodar as trevas. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, Deus está dizendo, olha, toda ofensa que vem na vida de um cristão por causa da cruz, por causa da fé, isso vai produzir para nós galardões. Ele diz, né? Porque grande é o vosso galardão no céu. Ele diz para nós nos alegrarmos e trazer à memória que também os profetas antes, né, ali foram perseguidos, né? Então, isso nos leva a entender que nós estamos num tempo, nós moramos num país que temos liberdade para cultuar, para louvar, para bendizer, para engrandecer o nome do Senhor. E então nós temos que usar dessa liberdade, né? Sem ofender ninguém, sem impor nada a ninguém, sem ser aquele crente chato, né? E vai fazer evangelismo, faça com decência, com ordem, sem ofender, sem agredir, sem incomodar, né? Que da mesma forma que a gente às vezes não gosta do barulho do funk, da barulheira, da gritaria, ninguém é obrigado a ser imposto a situações que vai incomodar ela naquele momento. Então nós temos que ter sabedoria. E agora, quando você está com a tua sabedoria, trabalhando para o reino de Deus, falando do amor de Cristo, evangelizando, e você for perseguido, alegrai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Deus está dizendo. E ele diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, não somente no céu, né? Então nós também vamos usufruir nessa terra, nós temos que começar a tomar posse do que Jesus já conquistou por nós. Ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. E imagina, toda a abundância que Deus já conquistou por nós, nós só temos que tomar posse, que seja feito conforme a nossa fé.
E ele diz que ainda nós temos galardão no céu. Então, ele está nos dizendo que ele vai voltar, ele vai cumprir a promessa dele. Ele vai cumprir a promessa dele de vida eterna para cada um daquele que nele crê. Então, não desista de Jesus. Não desista por algo que é passageiro. Não desiste de Jesus por causa das perseguições. Não desista de Jesus por causa de um dia mau, por causa de um problema que surgiu, por causa de uma injustiça. Não desista do Senhor Jesus, né? Porque você tem se olhado e visto numa condição imoral que talvez você não consegue por si própria sair dela. Mas o Senhor está dizendo que bem-aventurado aquele que reconhece que precisa, que é carente das misericórdias de Deus. Quando ele fala ali que é pobre de espírito, é aquele que ele reconhece a natureza dele fraca, né? Que é escassa, que precisa de Deus. Então, é para você que fala assim, eu não consigo, Deus. Eu não tenho conseguido, mas você quer, você almeja estar na presença dele. Então, é para você que Jesus veio. É para você que reconhece que precisa. Ele pagou o preço na cruz. Ele é o Cordeiro, né, irrevogável, inquestionável, perfeito, imaculado, que foi aceito pelo Pai, que nos conectou ao Senhor. Você agora é filha, é filho amado de Deus. Então não deixa o inimigo dizer que você não é digno, que você não é capaz, que você não pode, que você, né? Não, Deus diz, venha como você está, mas não permaneça como você está. Mas não é de uma hora para outra, não é. Nós estamos sendo lapidados. Se você procurar falhas em mim, vai ter muitas, várias. Mas estamos sendo lapidados todos os dias. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que não têm pecado já está pecando. Então, bem-aventurado é você, que muitas das vezes chora pensando, Senhor, será que há salvação para mim? Deus está dizendo, venha como você está, filha. Venha como você está, filho. E eu, né, vou te direcionar, eu vou te lapidar. E quando nós deixamos Deus conduzir a nossa vida e a nossa história, é lindo, é maravilhoso. Então, essa foi a instrução de Deus ali, né? Foi o sermão, né, do monte, instruindo ali seus discípulos e muitos. E ele está nos instruindo hoje que ele não chamou pessoas perfeitas. Ele chamou pessoas que estão dispostas a obedecer, a ser adorador, né? A aceitar o que Jesus fez por nós naquela cruz. E quando você for perseguido, creia, vai valer a pena. A vitória já foi conquistada por Jesus naquela cruz. Não retroceda, a vitória já é sua. Quando alguém retrocede, ele está abrindo mão daquilo que já foi conquistado naquela cruz. Então, há poder no nome de Jesus. Se no nome de Jesus, como nós vimos ontem, os discípulos ali curavam, né? Eles diziam, não tem ouro nem prata, como disse Pedro, João. Não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele nos dá algo muito maior do que riquezas materiais. Ele também acrescenta na nossa vida. Ele provê para os seus. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que creem em Deus, ele nunca viu um justo mendigar o pão, né? Ou passar fome. Então, ele não nos deixa, ele provê, ele nos ajuda, ele dá uma direção. Ele tira a dor, ele nos traz a paz, ele nos dá consciência de que ele está conosco em nome de Jesus, amém? Então, que você possa entender. Jesus não veio para homens e mulheres perfeitos, não. Ele veio para aqueles que reconhecem a sua natureza imoral, reconhece, né, como é necessário o sacrifício de Jesus por ele. Então, ele pode habitar em nós. Então, o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir, nos direcionar e cada dia nos tornarmos melhores. Em nome de Jesus, amém? Essa palavra de Deus para mim, para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa ter encontrado uma terra aí no teu coração, arada, limpa, pronta para essa palavra ser plantada, que ela possa crescer, florescer, dar bons frutos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça o rosto dele resplandecer sobre você.
que Ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.